Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse vídeo aqui é mais um vídeo a respeito da segunda parte da primeira carta de São João, nossa reflexão no mês da Bíblia, de 2019. Nós vimos no vídeo anterior viver como filhos da luz, vivermos como filhos de Deus. E nós vimos como nos tornamos filhos de Deus por meio do batismo e nos tornamos filhos no Filho Jesus. Veremos 4 condições para vivermos como filho de Deus. A primeira condição, por incrível que pareça, é classificada as condições como foram feitas as mesmas condições para reconhecermos que caminhamos na luz. A primeira condição para caminhar na luz era romper com o pecado. A primeira condição para sabermos se somos filhos de Deus e que somos de fato filhos de Deus, nós precisamos romper com o pecado. Vejamos o que diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 3. Todo o que nele tem esta esperança, ou seja, a esperança de ser filho de Deus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, Jesus é puro. Se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, temos que viver como o Filho de Deus, Jesus, vive, ou seja, na pureza. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Então, não vou entrar em detalhes o que é iniquidade, mas é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é uma ação contrária à vontade de Deus. Versículo 5. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Então Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo. E todo aquele que é irmão de Jesus, filhos de Deus, não peca. Todo aquele que peca não o viu e não o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, que ninguém vos desanime. Ou melhor, filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Aqui eu queria que você pudesse depois procurar aí a série sobre demonologia do meu canal, que vai falar sobre o diabo que é pecador desde o princípio. Versículo 8, a segunda parte, ele diz: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Ou seja, Satanás é pecador desde o princípio. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se manifestou na carne, como João enfatiza aqui, por meio do seu sangue, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a ação de Jesus no mundo é destruir as obras de Satanás e nos purificar de todo pecado. Ele diz assim no versículo 9: todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Então veja, meus irmãos, aqui nós temos aí uma grande discussão que poderia se levantar. Por quê? Porque o apóstolo João diz no versículo 8: aquele que comete pecado aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Depois ele diz que todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Só que no capítulo 1 e no versículo 8, nós já vimos também nos primeiros vídeos aqui, ele diz: João, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Ou seja, João diz que se nós dissemos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Como é que pode? Ele está dizendo que quem peca não nasceu de Deus. Ele está dizendo que aquele que comete pecado é filho do diabo. E ele diz que os filhos de Deus não devem pecar. E se pecar, não é filho de Deus. Como assim? Então veja, meus amados irmãos, o que João quer dizer aqui, concluindo a leitura, é: nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então veja, meus irmãos, quando João diz que se nós pecarmos, nós somos filhos do diabo, ele não está falando simplesmente da queda, quando nós, por uma ocasião de não vigilância, nós acabamos escorregando e caindo em pecado. João não está falando disso, porque se fosse assim, o apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo Paulo não poderia dizer que Jesus é semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Porque se nós não pecássemos, nós seríamos semelhantes a Jesus em tudo. Nós seríamos semelhantes a Jesus em tudo. Só que nós pecamos. Só que o que caracteriza nós como filhos de Deus não é não pecar, mas é não ser conivente com o pecado. Quando ele diz, aquele que peca não é filho de Deus, ele não está falando de ausência total do pecado. Ele está falando daqueles que são ímpios, daqueles que são pagãos, que vivem no mundo e o pecado não faz diferença alguma na vida dele. Por exemplo, uma pessoa que é um assassino e mata, ele comete aquele pecado e não faz diferença nenhuma na vida dele, ele não sente remorso, ou ele não sente arrependimento nenhum. Pode até sentir em algum momento um remorso, mas arrependimento não tem. Aquela pessoa que comete o pecado do aborto, por exemplo, e que luta para que o aborto se torne um direito, essa pessoa, a gente percebe que ela é filha do diabo. Isso é nítido. Todo aquele que comete o pecado e que tem o pecado como princípio para a sua vida, todo aquele que comete a iniquidade, e seja ela qual for a iniquidade, e encaminha, indireciona a sua vida pela pecaminosidade, é filho do diabo. Você reconhece quando você é filho de Deus, como está aqui no versículo 10 da carta de João, capítulo 3. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus. Ou seja, todo aquele que tem a corrupção como princípio da sua vida e não está nem aí para a justiça, esse é filho do diabo, porque ele cometerá qualquer pecado, e o pecado será para ele, como diz o salmista, uma capa. Ele se cobrirá do pecado. O pecado servirá para ele como uma veste, como uma vestimenta. Mas, porém, ele diz, nem aquele que ama o seu irmão. Então, para reconhecer quem é filho do diabo, ele diz, aquele que pratica a injustiça, aquele que não pratica a justiça. E ele diz que aquele que não ama o seu irmão é do diabo. Então, para nós reconhecermos que nós somos filhos de Deus, nós precisamos praticar a justiça. E o que é a justiça diante de Deus e aos olhos de Deus? É dar ao outro o que é dele por direito. Por isso Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, dar ao outro o que é dele por direito. E amar a Deus. Como nós podemos dizer que amamos alguém se não praticamos atos de amor para essa pessoa, atos de misericórdia? Nos próximos vídeos nós veremos João dizendo, filhinhos, amemos não somente com palavras, mas com atos concretos. Ou seja,
Para reconhecermos que somos filhos de Deus, não é a ausência completa do pecado que nos faz filhos de Deus. Porque senão, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas ele diz para nós que praticar a justiça e praticar a caridade ao próximo, isso nos dá a reconhecer que somos filhos de Deus, rejeitando com isso o pecado, não fazendo do pecado o nosso meio de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Primeira condição para sabermos se somos filhos de Deus, romper com o pecado. E como fazemos isso? Praticando a justiça e amando o nosso próximo como a nós mesmos, porque Deus é amor e nos amou. Amém. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo, leve esses vídeos a pessoas que estejam fazendo um estudo sobre a primeira carta de São João. Eu garanto para você que vai ser maravilhoso. Fica na paz, Deus abençoe.